Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que façam a inscrição no canal, que ativem as notificações no YouTube, que botem um dedinho lá no YouTube, enfim. Isso é sempre muito importante para a gente, muito legal para o nosso trabalho. Bem, no último vídeo eu conversei com vocês sobre as dificuldades que a economia brasileira tem tido nos últimos tempos, em termos de ritmo de crescimento econômico, de geração de empregos, enfim, né? E eu comentei, na minha opinião, que apesar dos números trazidos pela atual gestão Guedes-Bolsonaro não serem interessantes, né? Os resultados econômicos trazidos pela gestão Guedes-Bolsonaro não são bons, né? Mas eu comentei que, na minha opinião, que as nossas dificuldades, os nossos problemas de crescimento vão além do atual governo, né? A gente tem tido dificuldades mais de longo prazo. Desde 2015 para cá, a gente tem tido muita dificuldade para crescer, né, no ritmo da nossa economia. E eu resumi tudo isso em uma variável apenas, mas uma variável fundamental, definidora, né, do ritmo do desempenho econômico, que é o investimento produtivo. O investimento feito pelas empresas, mas também pelo setor público, que de 2015 para cá tem caído bastante no Brasil, né? Isso limita, né? Isso cria, vamos dizer assim, dificuldades para o nosso crescimento de longo prazo. Portanto, a gente tem problemas além da atual gestão, são problemas mais, vamos dizer assim, estruturais, né? Infelizmente, vamos dizer assim, né? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai avançar um pouquinho nessa análise, tá certo? Vamos avançar um pouquinho nessa análise. Eu vou trazer dois modelos econômicos que mostram, que trabalham bastante essa questão do investimento, né? Como importantes, uma variável importante para o ritmo da economia, para a gente poder fechar isso de uma maneira mais completa, tá certo? Bom, eu vou começar nosso vídeo de hoje com esse gráfico que eu já mostrei no vídeo anterior, que é um gráfico que eu fiz com base em 165 países no site que eu peguei dados, né, do site do FMI, no período de 2011 a 2020, portanto é uma década, né? 165 países é uma década, uma amostra muito grande, né? Eu fiz uma média e com a variável investimento total frente ao PIB, portanto investimento feito pelas empresas e governos desses países em percentual do PIB, né? Vejam que o Brasil está lá embaixo, né, no final da curva, com 17,8% de média nesse período aí, 2011 a 2020, né? A mediana da curva que corta no meio é 22,6%, o Brasil está bem abaixo da mediana, bem abaixo da média da mediana, e vários países além da mediana, portanto que demonstra como o Brasil está bastante fora da curva, em termos de gastos de investimento, né, com investimento produtivo nesse período, de 2011 a 2020, enfim, só para ilustrar o que eu tenho tentado mostrar aqui, né, que o investimento é importante e tem trazido dificuldades para a gente, tá certo? Bom, o ritmo da economia, o PIB, Produto Interno Bruto, pela ótica da demanda, ele é formado por 4 grandes variáveis, né? O consumo das famílias, os gastos com meio de consumo, o investimento produtivo, né, que é o investimento feito pelo setor público, mas também pelas empresas, é claro, né? Os gastos correntes do governo, que são gastos de manutenção da máquina pública, e o saldo do balanço comercial, que são as exportações e as importações. A gente vai estar trabalhando justamente a variável investimento, porque os gastos de consumo das famílias, os gastos correntes do governo, o saldo comercial tem um impacto forte, claro, mas mais de curto prazo, enquanto que o investimento tem um impacto de longo prazo, né? Quando você faz um investimento, né? Faz uma fábrica, amplia uma fábrica, faz uma obra de infraestrutura, enfim, isso vai trazer resultado para 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, né? Portanto, um impacto sempre mais de longo prazo, né? E se a gente abrir a variável investimento, no investimento feito pelas empresas, principalmente pelas empresas, né? Porque os governos também fazem investimento, né? Mas pelas empresas, se a gente abrir essa variável, a gente vai ter um investimento autônomo. O investimento autônomo é aquele que não depende do PIB, né? As empresas fazem independente do ritmo da economia, né? Ele é autônomo do PIB. Mas, além dele, a gente tem um investimento induzido pelo PIB, né? Induzido pela renda, ou seja, a tendência é que quando o PIB cresce, a economia cresce, as empresas investam mais, né? Tá certo? Então, o autônomo tem o induzido pelo PIB. Tem essa terceira componente aqui, que é o impacto da taxa de juros sobre o investimento, que é o impacto negativo, né? É importante esse impacto aqui. A lógica diz o seguinte: a lógica econômica, quanto maior a taxa de juros for, menor o ânimo ao investimento, né? Porque os empresários vão preferir deixar o dinheiro aplicado nos bancos, né? Em aplicações financeiras, em operações de tesouraria, enfim, do que fazer novos investimentos. E quanto mais baixa ela for, né? A tendência é que os empresários investam mais, portanto a relação é negativa, é inversa, entre taxa de juros e investimento. Essa é uma relação que a gente já tem desde o século XVIII, né? Desde Adam Smith. E finalmente,
a componente da depreciação, que são os gastos para repor apenas a depreciação do investimento do estoque de capital já feito, né? Então aqui seria investimento aberto em subvariáveis. Mas é importante comentar sobre um trabalho fundamental da economia, que é de John Maynard Keynes, que em 1936 lançou um livro, que é um livro fundamental da economia, que é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e que ele tentava analisar ou tentar buscar soluções para a grande crise econômica, né, como foi a crise de 29, né, que foi a maior crise econômica que a gente teve no capitalismo até hoje. E ele tentava entender as razões de uma crise econômica, né, como foi aquela, e tentar buscar soluções. Ele estudando a variável investimento, foi muito interessante essa análise dele, porque ele pensou o seguinte: olha, o investimento privado, existe uma relação inversa com a taxa de juros, né? Como eu comentei, taxa de juros mais altas, a tendência que o investimento caia, né? Taxa de juros mais baixa, a tendência que o investimento suba, portanto existe uma relação inversa entre a taxa de juros e o investimento. Mas o que foi que Keynes viu? Em 1929, quando bateu a crise forte, a depressão econômica, que a economia desabou no mundo inteiro praticamente, né? Os bancos centrais dos países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Canadá, todos eles trabalharam com taxas de juros muito baixas, né? Para tentar estimular o investimento. Olha, a gente sabe que taxa de juros baixa estimula o investimento, então vamos baixar a taxa de juros para estimular o investimento. Eles fizeram isso, mas o investimento não subiu. Ou seja, criou-se um enigma, né? Um enigma, um quebra-cabeça. Olha, se a gente sabe que existe uma relação inversa entre taxa de juros e investimento, como é que a gente está baixando a taxa de juros e o investimento não sobe? Aí Keynes teve a incrível sacada de colocar um pouco de psicologia na macroeconomia, porque ele falou o seguinte: bom, o investimento não sobe é porque provavelmente os empresários, portanto quem faz investimento, eles não se movem apenas pela taxa de juros. Eles não se movem apenas pela taxa de juros, porque se fosse só pela taxa de juros, o empresário seria um robô, né? Taxa de juros sobe, o investimento cai, taxa de juros cai, o investimento sobe. Mas o empresário não é um robô, o empresário é uma pessoa, é um ser humano, né? E o ser humano tem o quê? Tem sentimentos, né? Tem perspectivas, sentimentos, ideias, feelings, etc. E ele aí disse o seguinte: bom, o investimento é influenciado, né, pela taxa de juros, ok, né? Mas também por algo que está além da taxa de juros, além da matemática, que é algo muito mais, vamos dizer assim, tem a ver com a expectativa do empresário em relação ao futuro, né? A expectativa do empresário, o feeling do empresário, é algo que não vai além da lógica econômica, tem muito mais a ver com a expectativa de mercado, a expectativa do empresário sobre novos investimentos, sobre novos ganhos de investimento, né? Como na época essa perspectiva era muito ruim, né? Os empresários preferiam não investir, né? Ou seja, não é só a taxa de juros que define o investimento, mas também é essa perspectiva, esse sentimento, esse feeling que ele chamou de eficiência marginal do capital. Por que eu estou comentando isso? Porque isso pode explicar um pouco a nossa dificuldade, né? Porque os empresários eles se movem, ok, pela taxa de juros, que no Brasil é muito alta, a gente sabe disso, né? Selic alta para conter a inflação e tal, aquela coisa toda. Mas também sob essa perspectiva de crescimento, né? Como de 2015 para cá a gente está tendo perspectiva cada vez, né, infelizmente ruim, né? A coisa não anda, né? É muito uma coisa tá ligada à perspectiva institucional, política, de crescimento, enfim. E Keynes traz isso. A eficiência marginal do capital inclui essa coisa mais subjetiva da lógica do investimento e que pode explicar, vamos dizer assim, a retração do investimento no Brasil, tá certo? Bom, um outro modelo fundamental que também trabalha com investimento é um modelo neoclássico famoso, que é o modelo de Solow, que foi criado pelo professor Robert Solow, né? Muito famoso, muito importante esse modelo. Ele diz o seguinte: o PIB é uma função de 3 variáveis: o estoque de capital, que é definido pelo investimento, a variável K, o trabalho, né, o nível de trabalho, e o nível de conhecimento, que é a variável A. Trabalho e conhecimento juntos seria o avanço tecnológico, vamos dizer assim, né? E no final das contas, depois de muito trabalho matemático, ele vai dizer o seguinte: o casinho pequeno, esse casinho que está aqui na fórmula, né? O casinho linha, né? Esse casinho linha, que é a variação da taxa de capital per capita, né? Do estoque de capital per capita, seria igual ao investimento, esse FK é o investimento, né? Investimento feito sobre o capital, menos a taxa de crescimento da força de trabalho, a taxa do crescimento tecnológico e a depreciação do capital. De novo, o investimento é fundamental. Observe que o modelo de Keynes não é um modelo de crescimento econômico, é um modelo de compreensão da macroeconomia, né? Mas coloca o investimento como base, né? E Solow é um modelo de crescimento
é um modelo econômico de crescimento, né, da economia, que coloca o investimento como base, né? Portanto, e considerando que a gente tem tido números muito ruins no investimento de 2015 para cá, isso explica a nossa falta de dinâmica, independente, de novo, da gestão Guedes-Bolsonaro, que não melhoram o cenário, né? Eles não, talvez até eles piorem o cenário, ok? Mas isso é uma coisa que vem de 2015 para cá. Portanto, a gente tem tido muita dificuldade, esse último slide mostra isso, né? De 2011 para cá, esses números do IBGE, né? Como o percentual do investimento total frente ao PIB tem caído no Brasil, né? Tá aqui os números, né? O melhor número aqui foi 2013, com 20,9%. Portanto, com essa dificuldade que a gente tem nos gastos com investimento produtivo, a gente vai ter muita dificuldade para crescer. A gente precisa voltar a investir. O Brasil precisa voltar a investir. Empresas, o governo tem suas limitações, enfim, mas tudo bem. Mas sem investimento a gente vai ficar patinando e andando de lado. A gente não vai crescer, infelizmente.